No fim de 2025, a Rússia declarou ter alcançado uma de suas maiores vitórias na guerra da Ucrânia. A cidade e fortaleza de Pokrovsk havia caído, afirmou a Rússia, e o restante de Donetsk não demoraria muito para seguir o mesmo caminho. A Ucrânia rapidamente provou que isso era uma mentira, e os combates que já duram bem mais de um ano em Pokrovsk continuam tão intensos quanto antes. A Rússia mostrou que combates intensos na Ucrânia levam o país a decisões ruins e à morte de soldados. O show militar relatou em 6 de janeiro que soldados russos caminharam para o inferno após caírem em uma armadilha perfeita de HIMARS, preparada pelos defensores da Ucrânia. O show militar fornece a maior parte dos detalhes sobre o que a Ucrânia acabou de realizar, acredita a correspondente da emissora ucraniana TSN Yulia Kirienko, a revelação de quão extensa foi a mais recente falha da Rússia em Pokrovsk. Segundo o canal, as artilharias ucranianas aguardavam um avanço russo e quando os soldados e equipamentos inimigos entraram no alcance, os defensores lançaram foguetes HIMARS para destruir os invasores e possivelmente danificar o equipamento destinado a Pokrovsk. Isso não foi um contra-ataque aleatório. O grupo de artilharia da Ucrânia não agiu por sorte ou acaso quando as forças russas avançaram. Foi um contra-ataque planejado, viabilizado pelo Regimento Skelia, antes chamado Regimento Skala, que há muito atua no reconhecimento para a Ucrânia. No entanto, segundo a própria página de recrutamento do regimento, ele oferece muito mais do que apenas os olhos no céu proporcionados pelos drones para a Ucrânia. A equipe Skelia agora combina sua companhia de drones com unidades de tanques e artilharia, além de um centro de treinamento pelo qual forma suas próprias tropas de assalto. Não se sabe se a artilharia que atirou nos russos perto de Pokrovsk é operada pelo regimento Skelia. Segundo o The Military Show, um drone de reconhecimento do regimento Skelia avistou e identificou o comboio militar russo se aproximando. A artilharia ucraniana apenas ajustou o tiro, fazendo o foguete HIMARS atingir diretamente os soldados russos. Provavelmente ciente da desinformação circulando sobre Pokrovsk e arredores, grande parte criada pela Rússia. A Ucrânia gravou seu ataque com HIMARS e publicou no The Military Show no YouTube. Os 44 segundos de filmagem mostram o comboio russo avançando por uma estrada nevada em direção a Pokrovsk. Vozes são ouvidas ao fundo das imagens. Por volta dos 12 segundos, o ângulo muda antes do foguete HIMARS atingir o alvo. Depois, as imagens mostram de vários ângulos os efeitos do ataque, com muita fumaça subindo. O que pareciam ser veículos ou equipamentos russos incendiados foi resultado de um único foguete ucraniano lançado com alta precisão. Por isso escolheu o HIMARS, como afirma a SensorNet em seu relatório sobre o ataque do HIMARS da Ucrânia. Essa arma em particular foi usada para deter a possível invasão de Pokrovsk, tanto por ser altamente precisa quanto pelo fato de o HIMARS permitir que a Ucrânia atinja alvos na retaguarda russa. Parece que foi isso que aconteceu aqui. O veículo afirma que o ataque da Ucrânia ocorreu em algum lugar entre os assentamentos de Novopavlivka e Chinoshina. O local é palco de combates entre Rússia e Ucrânia desde pelo menos novembro de 2025. O local específico atingido pela Ucrânia fica, segundo relatos, a cerca de 7 quilômetros ou aproximadamente 43 milhas da linha de contato próxima a Pokrovsk. Isso indica que soldados russos destruídos levavam equipamentos e talvez a si mesmos para uma frente de batalha que a Rússia já considerava encerrada. A questão é que a Rússia parecia confiar no controle desse território. A Ucrânia usou High Mobility Artillery Rocket System para mostrar às forças de Putin que não estão seguras nem nas áreas ocupadas. Quanto ao próprio High Mobility Artillery Rocket System, ele era a arma perfeita para o trabalho, por causa do que o próprio nome diz que ele é. High Mobility Artillery Rocket System é o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade usado pela Ucrânia contra invasores russos perto de Pokrovsk, móvel e capaz de entregar um poder de fogo imenso. O quão forte esse poder de fogo depende das munições escolhidas. O High Mobility Artillery Rocket System pode lançar mísseis ATACMS dos Estados Unidos da América, mas é improvável que tenham sido usados no ataque ucraniano em Pokrovsk, já que a Ucrânia não precisaria deles. O alcance do ATACMS, segundo o Army Technology, varia de 165 a 300 quilômetros, 102 a 186 milhas, dependendo do bloco disparado.
Esses mísseis são melhores para serem usados em ataques mais profundos em território ocupado, ou talvez até mesmo na própria Rússia. É muito mais provável que a Ucrânia tenha disparado um dos foguetes padrão do sistema de lançamento múltiplo HIMARS contra os invasores russos. Também parece que a Ucrânia precisou de apenas um dos 6 foguetes que, segundo o Army Recognition, um único HIMARS é capaz de transportar. O que só destaca o quão eficaz foi o reconhecimento do regimento Skelia. Não foi preciso usar vários foguetes, segundo as imagens divulgadas do ataque. Os soldados russos estavam tão juntos que um foguete bem colocado causaria o dano necessário à Ucrânia. A Ucrânia respondeu rapidamente aos dados do seu drone de reconhecimento, porque o veículo HIMARS pode alcançar até 85 km por hora, ou cerca de 528 milhas por hora. O HIMARS tinha velocidade, flexibilidade e poder de fogo para deter o comboio russo. Após um foguete, o comboio foi destruído. Segundo o Military Show, o ataque HIMARS da Ucrânia matou ou feriu gravemente pelo menos 10 soldados russos. Afirma ainda que o equipamento em chamas no vídeo, provavelmente um veículo todo-terreno, teria sido totalmente destruído pelo fogo, segundo o Military Show. Estilhaços das munições usadas no ataque podem ter danificado outros veículos do comboio, mas isso ainda não foi confirmado. Isso não faz diferença, pois a unidade que usava esses veículos foi quase aniquilada. A Ucrânia pode atacar novamente para desativar ou capturar esses veículos para suas forças armadas. Essa é uma tática comum da Ucrânia. Em setembro de 2023, a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, informou que o país já havia capturado cerca de 500 tanques russos desde o início da invasão de Putin. Esse número provavelmente é muito maior agora, e os veículos possivelmente danificados por estilhaços entre Novopavlivka e Tyoshina podem aumentar ainda mais essa quantidade. Possíveis capturas de veículos são secundárias para a Ucrânia. No entanto, o ataque de HIMARS foi totalmente focado em defender Pokrovsk de qualquer maneira possível. A Ucrânia mantém a cidade, obrigando a Rússia a atacar repetidamente, o que tem causado perdas muito maiores a Putin do que os 10 soldados perdidos em janeiro. A situação em Pokrovsk é instável, diferente do que Putin e seus comparsas disseram em dezembro. Em 2 de dezembro, a Al Jazeera informou que Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior russo, anunciou a queda de Pokrovsk, após quase 2 anos de cerco russo. Gerasimov estava tão confiante que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que ele relatou a libertação de Pokrovsk diretamente a Putin. Segundo a Al Jazeera, Putin ficou satisfeito em manter a narrativa de que a cidade estava sob controle russo. Mais tarde, ele se dirigiu às forças russas com uma mensagem de congratulações. Quero agradecer a vocês pelos resultados do trabalho em relação a Krasnoyarsk, tanto a você quanto a todo o comando e ao pessoal do grupo de batalha. Putin afirmou que chamar de Krasnoyarsk pode ter sido um insulto à Ucrânia, pois esse é o nome russo de Pokrovsk. Finalmente, estava feito. A batalha por uma cidade custou à Rússia 100 mil soldados entre janeiro e outubro de 2025, segundo David Axe. Assim como a maioria dos cerca de 25 mil soldados russos mortos por drones ucranianos em outubro havia acabado. Pokrovsk estava sob controle russo, permitindo que as forças de Putin focassem no restante das fortalezas de Donetsk, caminho para reivindicar todo o oblast. Mas nem tudo era como parecia. Logo ficou claro que a Rússia não havia capturado Pokrovsk. Ainda não capturaram, apesar de as forças de Putin controlarem grande parte de Pokrovsk, segundo o relatório de 4 de janeiro do Kiev Independent. Ainda não controlam toda a cidade. A Ucrânia diz que os combates seguem e suas tropas mantêm posições-chave, obrigando a Rússia a ataques constantes. A Rússia não tem tanto sucesso em tomar os assentamentos ao redor de Pokrovsk quanto afirma no relatório. O Kiev Independent relata que a Rússia disse ocupar Radinska, ao norte de Pokrovsk, outro importante campo de batalha em Donetsk. Segundo a Ucrânia, isso não parece ser verdade. A Rússia segue divulgando informações falsas sobre a linha de frente perto de Radinska, afirmaram as forças aéreas da Ucrânia no Facebook. O controle das posições-chave permanece. O inimigo sofre grandes baixas em pessoal e equipamentos. As forças dizem que a Rússia divulga vídeos falsos e relatos manipulados para sugerir que Radinska foi tomada. Onde já ouvimos isso? A Rússia também usou mentiras para dizer que tomou Kupiansk em 2 de dezembro. Abordamos essas mentiras e a resposta de Volodymyr Zelensky em um vídeo que revelou a verdade sobre Kupiansk.
Aqui vemos um padrão de desinformação da Rússia para parecer que seus soldados avançam pelas defesas ucranianas. Putin busca mostrar força e convencer o mundo que a Rússia tomará Donetsk inevitavelmente. Ele faz isso para ganhar influência e usá-la nas negociações de paz, defendendo que a Ucrânia ceda Donetsk e o resto do Donbás. O que acontece em Pokrovsk mostra que as alegações de captura da Rússia estão erradas. Além do ataque de HIMARS contra soldados e equipamentos russos a caminho das linhas de combate em uma cidade que a Rússia afirma ter tomado. Recentemente, a Ucrânia repeliu invasores russos em Pokrovsk. Em 4 de janeiro, Militani disse que um MiG-29MU, um ucraniano, destruiu uma ponte perto de Pokrovsk com uma bomba de precisão. As forças russas estavam usando essa ponte tanto como uma artéria logística para tropas e equipamentos que estavam transportando em direção a Pokrovsk, quanto como abrigo para suas unidades. Durante os preparativos, a Ucrânia usou 2 bombas Air-to-Surface Missile Hammer, destruindo totalmente a ponte, e possível redução dos ataques russos a Pokrovsk. Um dia depois, Militani também relatou os feitos corajosos de 2 soldados do regimento Skelia que conseguiram repelir um ataque envolvendo 6 tropas russas dentro da própria Pokrovsk. Esses soldados são do mesmo regimento que operou o drone que possibilitou o ataque de HIMARS da Ucrânia. Eles mostraram que os membros do regimento Skelia são tão eficazes em terra quanto seus drones no ar. A defesa viu os soldados russos avançarem rapidamente cerca de 200 metros ou aproximadamente 656 pés na direção da dupla de soldados Skelia. 3 dos russos foram abatidos quase imediatamente durante o tiroteio que se seguiu. Depois que esses russos foram derrubados, mais 2 se aproximaram, desta vez apoiados por um drone visão em primeira pessoa. Visão em primeira pessoa. Os defensores usaram um drone visão em primeira pessoa e eliminaram um dos 2 atacantes. O outro, sozinho, foi ferido em novo tiroteio e morto pelos soldados ucranianos. Drones visão em primeira pessoa. Ucranianos somaram 6 baixas ao encontrar outro soldado russo vivo. E tem mais. Em 7 de janeiro, a RBC Ucrânia informou que as forças ucranianas conseguiram impedir mais um ataque russo na direção de Pokrovsk. Unidades da 46ª Brigada Aeromóvel Separada, Podilha das Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia realizaram um ataque que resultou em 65 baixas russas, sendo 59 mortos. Com tanques e blindados, os paraquedistas de Podilha receberam calorosamente os visitantes indesejados. Graças aos esforços coordenados de nossos engenheiros, unidades de artilharia e equipes de drones, o ataque inimigo foi repelido com sucesso, dizia um comunicado divulgado pela brigada. Esses 3 incidentes e o ataque de HIMARS da Ucrânia mostram o que ocorre em Pokrovsk. A Rússia ainda não tomou a cidade, pois os ucranianos seguem causando muitas baixas entre os russos em vários ataques. No entanto, Pokrovsk pode eventualmente cair. A Rússia controla a maior parte da cidade e está aproveitando essa vantagem. Mas a estratégia da Ucrânia neste momento parece ser matar o maior número possível de soldados russos antes de serem forçados a evacuar. Se Pokrovsk cair, esses soldados recuarão e estarão prontos para enfrentar as tropas russas que tentarem tomar a fortaleza de Donetsk. Apesar dos sucessos, a situação em Pokrovsk continua preocupante. Um relatório de 5 de janeiro do Novo Voz da Ucrânia revelou que tropas de Putin aumentam a pressão perto de Pokrovsk. O veículo cita as Forças Armadas da Ucrânia, que mencionaram o 7º Corpo de Resposta Rápida das Forças de Assalto Aéreo. Nos últimos 2 dias, o inimigo realizou continuamente operações de assalto na área do assentamento de Rachina. Durante os ataques, o inimigo utilizou efetivo e equipamentos leves. Assaltos ocorrem à noite para reduzir perdas. As tropas russas atuam em grupos de 6 a 8 soldados, como no confronto entre 2 do regimento Skelia e 6 russos. E eles continuam atacando tanto Pokrovsk quanto os assentamentos ao redor, numa tentativa de cercar e tomar a cidade. Mas tudo isso significa que a Rússia não está em uma posição muito melhor do que estava antes de fazer sua grande declaração de ter capturado Pokrovsk. Ainda assim, a cidade permanece de pé, assim como muitos dos assentamentos que a Rússia está atacando, cuja captura facilitaria futuros ataques a Pokrovsk. Então, se esse é o caso, por que a Rússia afirmou que havia capturado Pokrovsk afinal? É sobre a vantagem já mencionada, mas como disse Mark Bennett do The Times em 1º de janeiro, também reflete a crença de Putin de que 2026 pode ser seu ano, desde que não mostre fraqueza. Putin está encarando alguns marcos desconfortáveis, escreve Bennett.
Vale destacar que 12 de janeiro marca o 1418º dia da tentativa russa de derrubar a Ucrânia. Esse foi o tempo que o exército soviético levou para derrotar as tropas nazistas. É um marco que simboliza a fraqueza de um líder que construiu sua reputação como o homem forte da Rússia. Os soldados de Stalin lutaram desde o rio Volga até o coração de Berlim, mas o exército de Putin ainda está atolado na cidade de Pokrovsk, em Donetsk. Um avanço de 50 quilômetros desde o início da invasão em 2022, escreve Bennett, em um país onde a vitória soviética é central para a identidade nacional. O fato de as forças de Putin terem falhado de forma tão dramática em avançar de maneira significativa na Ucrânia é uma humilhação para Putin. Por isso, a Rússia alega ter tomado Pokrovsk e outros assentamentos que, na verdade, não conquistou. Putin precisa fingir progresso para sustentar sua imagem, tanto entre os russos quanto entre os negociadores dos Estados Unidos da América com quem tenta negociar paz favorável à Rússia. Ataques como o de HIMARS da Ucrânia perto de Pokrovsk quebram a ilusão criada por Putin. Putin está tão obcecado em parecer forte que aceita ver a economia da Rússia e seu povo sofrerem, contanto que não pareça fraco. Isso é o que afirma Alexandra Prokopienko, que é analista do Centro Carnegie Rússia Eurásia, além de ex-conselheira do Banco Central da Rússia. Putin demonstrou disposição para aceitar estagnação econômica e queda no padrão de vida indefinidamente. O Kremlin priorizou os gastos com a guerra acima de tudo e mostrou que consegue controlar a insatisfação popular. A dor econômica é uma limitação não decisiva, diz Prokopienko, acrescentando que Putin se preocupa mais em não parecer fraco do que com protestos. O descontentamento social existe, mas é disperso e sem rumo. Não há pressão interna no Kremlin. Se a economia fosse relevante, ele já estaria negociando. A fraqueza permanece, apesar das mentiras da Rússia. Pokrovsk, Donetsk. Em 6 de janeiro, a United 24 informou que oficiais russos tentam fugir da linha de frente em Pokrovsk. Devido ao colapso moral causado pelas pesadas perdas, o avanço russo por Donetsk é tão lento que não deve terminar antes de 2027 ou 2028, segundo as analistas do Instituto para o Estudo da Guerra da Rússia, Jessica Sobieski e Jenny Olmsted. Esses não são os tipos de relatos que ouviríamos se a Rússia fosse tão forte quanto Putin tenta afirmar. A tarefa da Ucrânia, então, é continuar fazendo o que está fazendo. Em Pokrovsk, a cidade pode realmente cair. A Ucrânia afirma que a Rússia ainda perderá muitos soldados e equipamentos antes disso ocorrer. Um foguete HIMARS estratégico perto da cidade exemplifica a abordagem mais ampla da Ucrânia. Isso foi projetado para fazer uma coisa muito importante: provar ao mundo que Putin é um mentiroso fraco. Essa fraqueza também aparece na dificuldade crescente de Putin em influenciar a geopolítica global. No Irã, uma revolução nascente está em andamento e pode resultar no colapso de um regime ao qual Putin se aliou. Saiba mais sobre o que está acontecendo no Irã e o que isso pode significar para Putin em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no Military Show para mais atualizações sobre os últimos acontecimentos em Pokrovsk. E obrigado, como sempre, por assistir.